primeiro passo aqui, então, para você tratar um paciente com dor, o primeiro passo do nosso raciocínio clínico é justamente você conhecer a anatomia. Se o paciente chegou com uma queixa de dor no punho, não é olhar para o punho como se tudo fosse uma coisa só, né? Como se tudo fosse uma coisa só, e aí reproduzir uma técnica de massagem relaxante, de massagem terapêutica, pedras quentes, né? Ter medo de tocar na dor. Não, você tem que ser esse massoterapeuta especialista em dor que sabe todas as estruturas que a gente tem aqui nessa região, desde os músculos, tendões, ligamentos, ossos, articulações, porque só quando você conhece a anatomia é que você sabe a gente vai para o segundo passo aqui do nosso raciocínio clínico, que é a fisiologia da dor, ou seja, entender quais são as principais causas de dor aqui na região do punho. E aí quando você conhece a anatomia, fica muito mais fácil, por quê? Porque é só você fazer o raciocínio. Por isso que eu falo para vocês que eu venho aqui trazer todo esse conteúdo para vocês, para que vocês tenham autonomia, independência, capacidade de raciocinar e não acreditar muitas vezes em mentiras que são contadas por aí. Então, uma vez que você conhece a anatomia do punho, vamos pensar aqui quais são as principais causas de dor. Então, vamos pensar aqui, ó. Uma vez que você conhece aqui a anatomia do punho, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui tem articulações, tem várias articulações nessa região, né? Como eu falei, tá vendo que nessa região tem várias articulações? A articulação entre o rádio e a ulna, a articulação entre o rádio e os ossos do carpo, a articulação entre os próprios ossos do carpo, a articulação dos ossos do carpo com os metacarpos. Então, como tem várias articulações, qualquer alteração ou desgaste que a gente tiver aqui, ó, nessas cartilagens, isso aqui já pode ser uma causa de dor. Às vezes por movimento repetitivo, pelo próprio processo de desgaste, de degeneração, a gente pode ter o desgaste, então, dessas superfícies articulares, dessa cartilagem que reveste esses ossos, né? O que acontece? Para evitar o atrito de um osso com outro, esses vários ossos que tem aqui nessa região, a gente tem essa cartilagem recobrindo os ossos, para evitar o desgaste e o atrito de osso com osso. Caso aconteça o desgaste dessa cartilagem, vai começar a ter o atrito de osso com osso. Quando a gente tem o desgaste dessa cartilagem e passa a ter o atrito do osso com osso, qual é o nome dessa doença que pode causar dor no punho? Vivien mandou artrose. Muito bem. Então, uma das causas de dor no punho pode ser devido a uma artrose. Agora vamos apagar tudo, vamos voltar aqui, ó. Além aqui das articulações, falei para vocês que tem os ligamentos. Esses ligamentos aqui que unem osso com osso. Então, tá vendo que para um osso ficar preso no outro, a gente tem esses ligamentos? E o que pode acontecer? Em alguma situação, também pode ter a lesão, o estiramento, a ruptura de algum desses ligamentos aqui. Nesse caso, quando a gente tem uma lesão, uma ruptura parcial, um estiramento de um desses ligamentos, isso aqui também pode ser a causa da dor do seu paciente. Em que situação isso pode acontecer? Pode acontecer, às vezes, numa queda, o paciente, às vezes, caiu e ele caiu com a mão espalmada no chão. Essa queda, esse impacto pode gerar uma lesão, um estiramento ou até uma ruptura desses ligamentos, e isso pode ser a causa da dor do paciente. Além da artrose e desse estiramento do ligamento, tem uma outra situação também que pode acontecer, até antes de continuar aqui, voltando na parte da articulação. Uma das causas pode ser, como a gente falou, o desgaste da cartilagem articular aqui pode causar
o atrito do osso com o osso, levando a dor devido à artrose. Mas também existe uma situação onde pode ter não o desgaste da cartilagem, mas a inflamação dessa cartilagem. E quando a gente tem a inflamação aqui dessa cartilagem, da cápsula articular, a gente tem, ao invés da artrose, a gente pode ter uma artrite. Por exemplo, na artrite reumatoide. Na artrite reumatoide é uma doença autoimune, onde as células de defesa do corpo, elas atacam as próprias células do corpo, por isso que é autoimune. E aí, se a gente tem igual uma artrite reumatoide, onde o paciente tem uma inflamação aqui da cartilagem de alguma dessas articulações aqui, que forma o punho, a gente tem como causa da dor no punho a artrite. Então, a gente pode ter como causas de dor no punho, artrose, a gente pode ter uma artrite, pode ter uma lesão, um estiramento aqui de um ligamento. Aí, depois, outras causas. Pode ser por uma inflamação de algum desses tendões. Olha quantos músculos que a gente tem que saem aqui da região do antebraço e que vão se inserir ali na mão. Então, os músculos que fazem a flexão dos dedos, flexão do punho, os músculos na região posterior que fazem flexão ou fazem a extensão do punho, extensão dos dedos. Então, essa é uma região, onde a gente tem a passagem de muitos tendões do antebraço para as mãos. Uma inflamação, se a gente tiver aqui a inflamação de algum desses tendões aqui, de algum desses tendões nessa região, a gente vai ter dor também devido a uma tendinite. Então, essa é uma outra causa da dor. Inflamação desses tendões que passam aqui no punho e que, se eles forem inflamados por conta, às vezes, de um movimento repetitivo, de ficar, por exemplo, às vezes a pessoa dorme com o braço embaixo do travesseiro. E aí dorme e fica muito tempo assim. O fato de ficar muito tempo numa mesma posição, de deixar os tendões estirados ou encurtados, pode levar à inflamação desses tendões. E aí o paciente pode ter dor no punho devido à inflamação do tendão. Mas não para por aí não, tem outras causas de dor. Qual que seria uma outra causa de dor? Por exemplo, a dor aqui no punho, ela pode ser causada pela contratura de algum desses músculos da região, Músculos aqui da região, tanto da região anterior do braço, Então, contratura desses músculos aqui que vão em direção ao punho, pontos gatilhos e contratura desses músculos, eles podem causar dor irradiada, dor referida lá para o punho, porque tá vendo? Os tendões, eles passam aqui no punho. Então, não só da região anterior, como também aqui, da região posterior, os músculos extensores, os músculos supinadores. Então, contratura muscular e pontos gatilhos nos músculos do antebraço e também aqui do punho, Porque a gente tem músculos profundos aqui, como, por exemplo, esse músculo aqui, que é o pronador quadrado, ele, se tiver contratura e pontos gatilhos, pode causar dor aqui na região do punho dos seus pacientes. Então, o segundo passo do nosso raciocínio clínico, depois de conhecer a anatomia, o segundo passo é justamente você conhecer as principais causas de dor. E você só conhece as principais causas de dor a partir do momento que você conhece a anatomia. Tá vendo que uma coisa vai levando a outra? Se você falhar lá na anatomia, você já não vai saber as principais causas de dor, você já não vai saber qual direção e sentido aplicar as massagens, você vai ficar alisando, passando creme ou vai ficar com medo de aplicar massagem na dor. Aí, o terceiro passo do nosso raciocínio clínico é a avaliação detalhada. Então, uma vez que você conhece a anatomia da região, uma vez que você entende as principais causas de dor, chegou a hora de você fazer a avaliação detalhada e identificar em cada paciente qual é a causa da dor em cada paciente. Então, não é porque o paciente chegou com dor no punho que significa que todos os pacientes vão ter a mesma causa de dor, que você vai tratar da mesma forma todos os pacientes. Tem uma outra patologia que é muito comum, os pacientes chegarem com esse diagnóstico, e aí você precisa saber avaliar e identificar se realmente em cada paciente é essa causa da dor. Tem uma causa de dor que é essa, que é chamada de
síndrome do túnel do carpo. Vocês até mandaram aqui, né, como uma causa de dor. E aí, o que acontece? Ó, mostrei para vocês que a gente tem vários músculos que saem do antebraço e que vão para as mãos. E quando esses músculos eles se dirigem para a mão, o tendão dos músculos, tendões, nervos, vasos sanguíneos, quando eles saem do antebraço e vão aqui para a mão, nessa parte aqui do punho, porque o que acontece? Ó, como a gente tem essa mobilidade, a gente faz essa flexão do punho, conforme os tendões, nervos que vêm do antebraço e vão aqui para a mão, passam nessa região, aqui a gente tem um ligamento para proteger os tendões, os nervos, os vasos que estão nessa região, para que quando a gente fizer o movimento de flexão do punho, essas estruturas não sejam comprimidas. Só que em alguns pacientes, esse ligamento aqui que protege os tendões e os nervos, ele pode inflamar, ele pode ficar grosso, espessar, e aí ele diminui o espaço que tem aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, por onde está passando os tendões, os nervos e tudo mais, é nesse espaço. Por isso que chama túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo. Esse espaçozinho aqui onde passam os tendões, os nervos, é o túnel do carpo. Quando esse ligamento que está por cima, que é o teto do túnel, ele inflama, ele fica grosso, espesso, ele passa a comprimir os tendões e os nervos dessa região. E aí a gente tem a dor no punho ali devido ao túnel do carpo. Então, uma vez que você conheceu a anatomia, que você entendeu as principais causas da dor, você precisa, para cada paciente que chegar para você, saber fazer uma avaliação detalhada. E o que é uma avaliação detalhada? Uma avaliação com perguntas importantes e relevantes para te dar informação sobre informações para você fazer o raciocínio e identificar a causa da dor de cada paciente. Porque vocês viram que tem diversas causas da dor. Então, pode ser que um paciente chegue para você com dor no punho por conta de uma tendinite. Pode ser que o outro paciente chegue para você com uma queixa de dor devido ao estiramento de um ligamento. O outro paciente pode chegar por conta de uma artrite, ou de uma artrose, ou por conta de pontos gatilhos. E como que você vai fazer para identificar em cada paciente qual é a causa da dor? E se você está gostando desse conteúdo e quer ver a aula completa, toca agora mesmo nesse card que está aparecendo aqui do lado da tela. Ah, e não se esqueça, se inscreve no meu canal e clica no joinha para dar um like nesse conteúdo. Um beijo e até a próxima!